No vídeo de hoje quero fazer uma atualização rápida aí sobre o preço do Bitcoin, que já passa dos 111 mil dólares. E recentemente o preço caiu, vamos ver aqui, o fundo foi 108 mil dólares. Caramba, 108 mil dólares recentemente para o preço do Bitcoin. Até pouco tempo atrás estava 109 mil dólares. Eu ia colocar um vídeo sobre outro tema aqui no canal, mas como o preço caiu e está essa movimentação toda aí, o pessoal está preocupado que acabou o bull market, enfim, eu resolvi gravar sobre isso no vídeo de hoje. Então, eventualmente tem alguns vídeos que eu não coloco exatamente no dia, porque eu às vezes gravo vários vídeos no mesmo dia e eu coloco aí com espaçamento. Então, se daqui a pouco vocês verem um vídeo com o preço do Bitcoin em outro valor, aí tem alguns vídeos que são mais históricos, certo? Que eles são mais atemporais, melhor dizendo. Bom, então antes de começar a falar sobre isso, sobre as atualizações aí do mercado, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange bem bitcoinheira aí, com várias soluções bitcoinheiras, cartão cashback em Bitcoin, soluções em Lightning Network. Então é bem interessante. Se você tem interesse em saber mais, dê uma olhada na descrição do vídeo e no link aí com todas as informações. Bom, então agora o preço do Bitcoin é 111 mil dólares, em reais aqui 600 mil reais. Certo, vamos aproveitar e dar uma olhada no restante do mercado. Então, ouro aqui, nada demais também, muito próximo da máxima histórica. Banco do Brasil aí caiu nos últimos dias, recuperou, nos últimos 6 meses aí vem caindo mais de 27%. Ibovespa com uma leve queda aí no dia de hoje, o dólar com uma leve alta aí no dia de hoje, MicroStrategy aqui então teve uma recuperação hoje, porque o Bitcoin também teve uma recuperação hoje, e lembrando aqui, uma recuperação maior, então MicroStrategy continua se comportando aí como um Bitcoin com mais volatilidade e mais risco, né, lembrando, not your keys, not your coins, né, a questão da custódia, enfim, isso daí eu não preciso ficar repetindo, porque quem acompanha o canal que já sabe. E aqui o SP500 então, no dia de hoje com uma leve alta. Bom, o disclaimer que a gente sempre faz é que isso não é uma dica de investimentos, certo? Então, feito esse disclaimer, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas aqui. Então, o preço do Bitcoin caiu a 108 mil dólares. Olha só que interessante. Eu quero saber quem é que conseguiu comprar aí Bitcoin a 109 e 108 mil dólares. E o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer uma perspectiva de mais longo prazo aí sobre o preço do ativo. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui no mês, né, a gente teve uma queda de 5%, que é o que as pessoas estão comentando aí com mais frequência. Então, o preço do Bitcoin chegou na máxima histórica aqui recentemente a 124 mil dólares. Então, deixa eu ver se a gente consegue capturar melhor essa queda aqui. Então, desde a máxima histórica, caiu em torno de 10%, né? E quando a gente coloca aqui nos últimos 6 meses, então, o preço do Bitcoin se valorizou 25% em dólar. No anual, né, então 2025, se valorizou 19% em dólar. Nos últimos 12 meses, se valorizou, olha só, 73% em dólar. E nos últimos 5 anos, 869% em dólar. E no máximo aqui, vamos ver, que vai até 2016, né? Então, quase 10 anos aí, pouco menos. O preço do Bitcoin se valorizou mais de 24.000% em dólar. Então, por que é interessante ver essa perspectiva mais histórica aqui do preço do Bitcoin? Porque, às vezes, as pessoas ficam aí desesperadas, né, com esse movimento que vocês estão vendo aqui na tela, que se você está vendo no celular, ele é quase que imperceptível, né? Então, o Bitcoin, ele, embora a volatilidade esteja reduzindo ao longo do tempo, como a gente já mostrou aqui, por exemplo, né, no Maior Multiple do Bitcoin, a gente vê essa volatilidade sim reduzindo ao longo do tempo, mas a gente ainda tem um ativo que é comercializado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí. Então, existe muita liquidez no Bitcoin, é negociado no mundo inteiro. Não tem aí circuit breaker no Bitcoin, né? Então, as negociações de Bitcoin não são interrompidas aí porque o preço caiu ou subiu muito. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quedas de 80%, como aconteceu de dezembro de 2017 a janeiro de 2019. Quedas de, vamos ver, 73%, como aconteceu de novembro de 2021 a dezembro de 2022. E, ao mesmo tempo, a gente tem valorizações de mais de 500% em dólar, ou de, por exemplo, mais de 1.000% em dólar aqui, né? Como foi de, vamos ver, de fevereiro de 2019 a março de 2021. Então a gente tem aí essa volatilidade, mas no longo prazo, até agora, inclusive conforme as moedas fiduciárias vêm colapsando, o Bitcoin vem se valorizando ao longo do tempo, se tornando talvez uma das alternativas ao sistema fiduciário falido que a gente tem atualmente.
E eu gostaria de voltar ainda mais no tempo aqui, então eu já falei algumas vezes sobre a frase do Hayek que em 1984 já havia necessidade aí de ter um dinheiro descentralizado que não dependesse de políticos e burocratas, e ele falava, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Frase do Hayek aí, economista austríaco, prêmio Nobel de Economia. E é muito interessante porque não só os economistas entendiam isso no passado. Aqui a gente tem uma linha do tempo aí do Bitcoin que é muito interessante, que mostra que o Bitcoin na verdade foi construído com várias mãos, no sentido de que várias pessoas aí criaram várias soluções. E essas soluções foram utilizadas, no final das contas, foram unidas aí para a criação do Bitcoin. Então, por exemplo, em 1983, foi o David Chaum concebe a ideia do eCash, que era uma moeda eletrônica criptografada em um paper anônimo. Em 1992, então, foi feito o lançamento do Manifesto Cyberpunk, que tem muito a ver aí com a gênese do Bitcoin. Em 1995, então, foi lançado o DigiCash, com base na ideia de eCash. Então, digamos assim, uma versão 2.0 aí do eCash, né? O DigiCash. O Nick Szabo, então, em 1998, concebeu a ideia do BitGold, e só em 2008 que surgiu aí o Bitcoin, né? Então a gente vê essa evolução dos fatos aí, essa linha do tempo do Bitcoin. E aqui tem esse outro site bastante interessante também sobre a história do Bitcoin, que fala aí já em 1976 sobre um artigo intitulado Novas Direções em Criptografia, que apresentava aí um método para a troca segura de chaves sem depender de um segredo pré-compartilhado. Né? A criptografia, ela na verdade é muito mais antiga do que o Bitcoin e é uma das bases do Bitcoin. Aqui eles falam também sobre o DigiCash em 1989 e aqui finalmente em 2008, então o registro do nome de domínio bitcoin.org. E posteriormente, em 2009, o bloco Gênesis do Bitcoin, então para quem não se lembra, o criador anônimo aí do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, minerou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, né? E esse bloco de Gênesis é chamado de bloco 0 ou bloco 1. E também nesse bloco eles mencionam aí o segundo resgate para bancos, que foi feito aí em janeiro de 2009, capa da The Times aí, e justamente dos fatores interessantes aí do Bitcoin é não ser possível aí salvar os bancos com o nosso dinheiro, certo? A crise do subprime aí que antecedeu um pouco a criação do Bitcoin foi logo depois aí que o Bitcoin foi criado. Então o Bitcoin foi criado basicamente como uma alternativa, como uma solução para o problema de quantitative easing, flexibilização quantitativa, expansão da base monetária, manipulação da taxa de juros, criando bolhas econômicas, então como um dinheiro apolítico, descentralizado e que não pudesse ser controlado por políticos e burocratas, né? Em 2010, então, a transação do BitSaday do Bitcoin aconteceu, uma das primeiras transações aí, pelo menos registrada, então foram 10 mil bitcoins por 2 pizzas grandes, uma transação histórica, até hoje é comemorado o famoso Bitcoin Pizza Day, certo? Então aqui eles mencionam também o Silk Road, eventualmente aqui o primeiro halving do Bitcoin, primeiro evento de redução pela metade do Bitcoin, primeiro caixa eletrônico de Bitcoin também, Malgox, então, que pede proteção contra a falência, então vários cenários aí, o corretor alega ter perdido 850 mil Bitcoins, então imagina uma quantidade gigantesca, quase 1 milhão aí de Bitcoins, lembrando que a gente tem uma oferta máxima de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então várias crises aconteceram, vários problemas, aqui a Lightning Network em 2017, que são as transações aí com baixo custo e rápidas, aí um segundo layer, digamos assim, do Bitcoin, e por aí vai. Vamos passar aqui até 2024 sobre os ETFs de Bitcoin, então a adoção institucional mais forte, ETFs à vista de Bitcoin. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, deixa eu achar aqui essa notícia aqui, que fala sobre o ETF de Bitcoin da BlackRock, que se torna o mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. Lembrando que a BlackRock é a maior gestora aí de investimentos do mundo, ou uma das maiores gestoras de investimentos do mundo. E dentre os maiores detentores do Bitcoin, né, o top 10, aqui a gente tem os ETFs à vista, a gente tem o Satoshi Nakamoto, é claro, grandes exchanges, a gente tem Bitcoin Treasury Companies hoje, e principalmente o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, as maiores potências econômicas do mundo, potências aí mundiais, estão falando abertamente sobre reservas
em Bitcoin, não só falando, mas mais importante que isso, já fazem parte aí dos 10 principais detentores de Bitcoin. Então a gente tem outras notícias aí relevantes, como a liberação de planos de aposentadoria para fundos cripto, né? A possibilidade de fundos de aposentadoria investirem também em Bitcoin. A gente tem uma dívida dos Estados Unidos que já passa de 36 trilhões de dólares, e reforçando a talvez inevitabilidade do colapso do sistema fiduciário, que é lastreado na dívida desde pelo menos 1971. Então são várias notícias aí que nos mostram, por exemplo, o maior fundo soberano do mundo, que aumentou a exposição ao Bitcoin em 83% no segundo trimestre. Aqui notícia do portal Bitcoin. Então, enfim, é um cenário muito diferente do que foi no passado, e por isso que quem está mais tempo no mercado não liga tanto assim para essas quedas, eventualmente até ficam felizes. Por exemplo, quando caiu aqui recentemente, né, o Bitcoin caiu para baixo dos 80 mil dólares, né, vamos aproximar o gráfico aqui, no anual talvez, sim, 75 mil dólares aí em abril de 2025, que foi quando todo o mercado caiu. Então a gente vê essa relação aí do mercado financeiro tradicional. Geralmente quando o mercado financeiro tradicional cai, né, por exemplo, cadê o SP500 aqui? Vamos colocar no ano. Então o mercado financeiro em abril caiu para baixo de 5 mil pontos, o SP500, o Bitcoin despencou também. Então isso acontece, é um ativo volátil, né, a gente não tem como prever o futuro, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz, mas é muito interessante aí como esses movimentos de curto prazo são mais comemorados aí por quem está mais tempo no mercado, né. Mas enfim, é um ativo volátil, e olhando aqui na perspectiva de mais longo prazo, enfim, não faz tanta diferença assim se caiu para 109 mil, se subiu para 111 e por aí vai. Mas é muito interessante ver a história acontecendo aí em tempo real e a gente fazer parte dessa história. Então quero saber quem comprou Bitcoin agora nessa última queda, que chegou até a 108 mil dólares, né? Quem está esperando cair mais, né? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.